não tiver mais nada, nem chão, nem escada, escudo ou espada, o seu coração acordará. Quando estiver com tudo, lancete em veludo, espada e escudo, sua consciência adormecerá e acordará no mesmo lugar do ar até o arterial, no mesmo lar, no mesmo quintal da alma, o corpo material. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Quando não se tem mais nada, não se perde nada, tudo ou espada, pode ser o que se for, livre do temor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Quando se acabou com tudo, espada e escudo, forma e conteúdo, já então agora dá pra dar amor. Amor dará e receberá do ar pulmão, lágrima, sal. Amor dará e receberá da luz, visão do templo espiral. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Quando se acabou com tudo, espada e escudo, forma e conteúdo, já então agora dá pra dar amor. Amor dará e receberá do ar pulmão, da lágrima, sal. Amor dará e receberá da luz, visão do templo espiral. Amor dará e receberá do braço, mão, da boca, vogal. Amor dará e receberá da morte o seu guia natal. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Adeus, 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 adeus. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Muito bem. Ei, querido, chegou um amigo aqui ilustre, viu? Pena que você não escutou essa música, você ia gostar dela.
Bem-vindos, boa noite a todos. Vou tirar aqui. Ei, Rê, Ananda, Andréia, João, querido meu irmão. Pronto, desativei para mim não dispersar. Vamos lá, nós temos uma tarefa. Hoje eu só vou tocar essa música porque ela é muito grande. Geralmente eu toco 2, às vezes até 3. Mas essa música já ocupou uns 8 minutos aí do nosso início. E essa música ela já fala de um ideal sagrado do espírito, né? Que é a gente abrir mão do escudo, da espada, das falsas identificações, que só assim a consciência acorda para a expressão plena do amor. Então a música fala isso, né? Quando se acabou com tudo, espada e escudo, forma e conteúdo, então, só então, agora dá para dar amor. Enquanto a gente estiver preso à forma e conteúdo, nós vamos estar brigando para defender imagens, para defender certezas, para defender verdades, e isso impede o fluxo natural de amor do ser. Então esse é o ideal, já fui para o ideal verdadeiro, é a gente despojar cada vez mais e completamente, né, de todas essas identificações com a matéria, com as imagens, com os papéis sociais, entender, né, que a gente está aqui representando aspectos, cumprindo papéis, mas que para além disso, né, existe aqui essa presença divina, sem forma e sem conteúdo, que é puro amor. E quando a gente começa a viver esse desapego, essa soltura, aí então, só então, esse amor, ele é fluido. Mas hoje o tema, nós temos aqui várias formas, né, de tratar sobre o desenvolvimento dessa personalidade em direção ao caminho espiritual, em direção a esse estado, né, de presença, esse estado de paz. E aqui o método que a gente usa é contemplar o falso, é contemplar aquilo que está carregando as nossas energias de conflito, que está criando guerra em nós. E aqui o tema de hoje é o falso ideal de um estado espiritual. Para isso a gente se inspirou na palestra 203 do Guia do Patchwork, que é um trabalho que foram 258 palestras trazidas pela Eva Pierracos, cada uma delas com uma pegada, cada uma com um apontamento sobre os nossos enganos. Então o guia acredita e vem nos conduzindo que cada vez que a gente olha de frente para as ilusões, elas se dissolvem. Essa é a força da consciência, esse é o poder da consciência. E quanto mais elas são vistas e percebidas, se a gente não percebe as armadilhas que a gente está caindo, a gente continua caindo. Quando a gente começa a perceber, e o que nos chama a perceber são as nossas dores, são os nossos conflitos, os problemas de relacionamento, as nossas dificuldades durante a nossa jornada, elas nos chamam a ver o que em nós está criando essa ausência de paz, essa insatisfação. Então, toda vez, essas semanas que a gente tem falado, nós estamos falando sempre desse princípio. Quando nós negamos as nossas experiências originais, as nossas dores originais, daí surgem compulsões ávidas que vão buscar falsos ideais, que vão buscar falsas necessidades para tentar tapar o vazio e o buraco de estar virando as costas para nós mesmos. Eu vou direto ao ponto
trazendo aqui um trecho do que o guia trouxe nessa palestra. O falso ideal espiritual. O falso ideal de um estado espiritual altamente desenvolvido é que ele deva ser completamente destituído de raiva, de ira, de medo, de dor, de tristeza ou de qualquer outro. Tal ideia é uma distorção e conduz a uma imagem irreal, fixa e rígida. Então, essa é a maior ilusão que se tem muitas pessoas quando buscam um estado falso, um estado ilusório de espiritualidade. Como se a gente pudesse chegar num lugar onde não se tem mais nenhum movimento, onde não se experiencia mais nenhuma dessas emoções que hoje são vistas como negativas. Então ele vai começar a nos ajudar a perceber a diferença entre uma emoção natural e uma emoção que está vindo com a distorção da história de dor reprimida. Então ele diz assim: quanto mais eu for capaz de vivenciar qualquer sentimento, menos será escravizado por esses. Quanto menos for capaz de invocar sentimentos, mais atemorizado por esses e, portanto, à mercê deles. Isso pode se manifestar em uma expressão descontrolada ou na estagnação de todas as energias criativas, potenciais e da capacidade de sentir. Então, de novo, quanto mais eu for capaz de vivenciar os sentimentos, eu vou viver aquilo de uma forma impessoal. Eu não vou ficar brigando com aquilo, eu não vou fazer daquilo um troféu quando um sentimento for bom, e nem vou fazer daquilo um inferno ou um atestado de mediocridade, um atestado de inferioridade, quando esse sentimento não parece adequado, como, por exemplo, um medo, uma insegurança, uma raiva, né, que chega, e às vezes chega, né? É natural da experiência humana, né, que a raiva faça parte toda vez que eu vivo uma situação, né, de injustiça, uma situação de dor, faz parte dessa raça, faz parte dessa condição nossa. Se eu não puder aceitar isso, isso não vai fluir, isso vai ficar preso, vai ficar reprimido no meu corpo, e aí sim, isso vai ser destrutivo. Nós vamos falar um pouco da raiva hoje, mas eu vou trazer aqui só mais um detalhe. No momento em que você pensa no processo desse trabalho, em se ver livre dos sentimentos, necessariamente você estará em confusão. Como já disse repetidas vezes, você transforma a energia de um sentimento inadequado e destrutivo, e não joga ele fora. Então todos os sentimentos, eles são divinos, eles são expressões naturais. Todos. Agora, eles passam a ser destrutivos quando eu quero jogar ele fora, quando eu não aceito, quando eu brigo com eles, então eles começam a se adoecer, começam a ganhar aspectos distorcidos, artificiais, maléficos em nós. Eu gosto muito dessa abordagem porque ela traz um desenvolvimento espiritual que inclui a nossa humanidade. Eu estou cansado de ver caminhos espirituais onde o convite é um divórcio com as nossas emoções, um divórcio com a nossa natureza humana. Mas é muito adoecedor porque gera uma divisão onde nós vamos viver em conflito
como se eu pudesse estar num estado livre dos sentimentos. E uma vez perguntaram para um mestre chamado Nisargadatta Maharaj. E aí falaram com ele assim, é um mestre conhecido como alguém que alcançou esse estado de mansidão do espírito, de bem-aventurança espiritual, de realização espiritual, que vivia num estado de paz. Aí perguntaram para ele, mas você não tem sentimentos? Você não sente? Ele falou, sinto. Só que, do mesmo jeito que eles vêm, eu deixo que eles venham e eu deixo que eles vão. É assim que eu lido com as experiências humanas. Eu olho, deixo que elas sejam e deixo que elas vão. Não há uma briga, não há um conflito. Aquilo ali é acolhido, é aceito, então o fluxo acontece e ele se mantém ali num lugar de quem está observando aquilo tudo, acolhendo com aceitação esse movimento humano, porque estar nesse corpo de carne já gera movimentos humanos, movimentos hormonais. As mulheres aí podem dar testemunhos de muitas lives falando do que representa os movimentos hormonais para uma mulher. Cada lua, cada virada de lua, a gente tem uma mulher diferente, tem um humor diferente. Se essa mulher for geminiana, então as coisas ganham mais volume, mais intensidade. Isso tudo é inevitável. A questão é como eu lido com isso, se eu brigo com isso, se eu acolho isso. Daí, se eu começo a eleger um ideal espiritual onde eu esteja livre, onde eu esteja completamente liberado, não sei se ainda está aqui, um amigo que eu conheci virtualmente, a gente tem se aproximado, eu admiro muito o trabalho dele, o Ananda, e ele fala muito de um outro mestre oriental, que é Ramana Maharishi. E essa semana a gente discutiu sobre outro ideal, falso ideal espiritual, de que para que eu seja evoluído espiritualmente, eu não possa ter doença, que doença é atestado de inferioridade, que qualquer tipo de disfunção corporal é um atestado de inferioridade. E aí cria-se também uma guerra, uma guerra com as doenças, uma guerra com os momentos em que o corpo fica frágil, que o corpo traz algum tipo de doença. E esses dois mestres que eu trouxe aqui, os dois, é de uma sabedoria, é de uma luz para a humanidade, são ícones na Índia. Principalmente o Ramana é um dos seres mais sábios que já pisaram nesse planeta. É uma consciência completamente desapegada da matéria. Mas ele teve, ao fim da vida, um câncer. Então devia ter alguma coisa. Não, nós não sabemos. Essa foi uma condição daquele corpo. A gente não imagina o que está por trás disso. E começar, então, a definir, o próprio Chico Xavier aqui, puro amor, o Chico, apesar dele trazer também muitas questões humanas, ele confessava as dificuldades que ele tinha, os medos, mas era um amor, irradiando amor o tempo inteiro. O Chico teve catarata, o Chico teve problemas de coração, o Chico teve várias questões físicas. O Chico. Então, isso também não é um atestado de um padrão máximo de evolução. É outra ilusão achar que eu tenho, resumindo, a evolução é associada, o desenvolvimento espiritual é associado a um estado de perfeição. E esse estado de perfeição ele pode significar estar bem o tempo todo. Ele pode significar não ter sentimentos de cansaço, de raiva, de medo. Como se eu tivesse que estar desprovido disso. Então toda vez que isso aparece, começa uma briga interna. E o que o guia está trazendo é um convite de acolhimento, permita e acolha. E aí ele vai trazer uma diferença sobre esses sentimentos.
Primeiro ele vai dizer assim: quanto mais vocês temem esses sentimentos, mais ele vai ser projetado na vida exterior. Então ele diz, todos os medos que a gente tem da vida, de falência, de assalto, de ser abandonado, todas essas condições externas são projeções dos medos que existem. Aqui, com a nossa experiência, com os nossos sentimentos, ele diz assim: a única maneira de não temer a vida, de não temer as outras pessoas, de não temer a morte, é enfrentar aquilo que a gente teme em nós mesmos. Esse é o caminho. Esse é o caminho, ele repete. Enfrentar o que a gente teme em nós mesmos. Qual é o sentimento que você mais teme em si? Quanto mais eu puder olhar de frente para ele, me permitir senti-lo, deixar que ele faça parte, mais eu vou perdendo o medo da vida. Conversando com uma pessoa, ela me conta assim: eu faço tudo para não ficar sozinha. O tempo inteiro eu arrumo compromisso, o tempo inteiro eu arrumo trabalho, o tempo inteiro eu arrumo ocupação, até o momento que eu não aguento mais e desabo na cama. E aí eu desabo. Acordo no dia seguinte e já começo. E eu me envolvo. E a minha vida tem sido assim. Tem sido um ciclo compulsivo de eventos e ocupações para não ter que lidar com o sentimento dentro dela. E com isso, ela obrigatoriamente, para fugir desse sentimento, ela vai fugindo dela mesma, e vai fugindo de tudo mais, e vai perdendo o contato com a direção da alma. Então, nesse processo de quarentena, ela foi forçada a passar mais tempo. Agora está voltando, ela falou, a compulsão está voltando, o trabalho está voltando, mas no primeiro momento, esse movimento de reclusão trouxe ela para mais perto, e aí ela foi vendo o quanto que a vida dela estava sendo conduzida para um caminho que não tinha nada a ver com ela. Então começaram algumas mudanças, e o sentimento de medo era: eu não quero ficar sozinha. Era o medo da solidão. Então, algumas pessoas são capazes de se destruir para não ter que lidar com esses sentimentos. Aqui, então, o primeiro passo está sendo a gente aprender a se desarmar em relação a essa vida sentida. A gente fala e repete, porque na verdade é uma repetição para nós, essa renovação de propósito, de abertura para a vida, de abertura para essa experiência, onde eu possa aprender a olhar para esses sentimentos como uma testemunha, como partes que fluem, e eu então não brigo, não expulso e não forço também para ter outros. Tem muita gente que às vezes trabalha com o ramo da criatividade e sabe, adianta forçar a criação, forçar a criatividade. Quanto mais relaxado eu estiver, mais criativo eu me torno. E quanto mais tenso eu tiver, quanto mais pressão eu exercer, mais eu travo o sistema, e aí não surge a manifestação do espontâneo. Então, esse é um recorte da palestra anterior, da 191. Ela rendeu várias publicações essa semana. Riquíssima essa palestra em 190, 191. Então, esse é o último recorte da 191. Tem um outro ali na frente também. A falsa esperança, né? O falso caminho espiritual, ele vem junto com uma falsa esperança. A falsa esperança é aquela que faz a gente acreditar que eu posso eliminar
os sentimentos indesejáveis se eu evitá-los. É como se eu quisesse pular essa etapa, ir para um próximo nível. Então muita gente vem buscar um caminho espiritual para fugir de si mesmo. E aí o que vai encontrar vai ser sempre uma guerra interna. Essa falsa esperança de eliminar os sentimentos, eles não podem ser eliminados, porque eles são divinos. Se eles aparecem trazendo transtornos, é porque eles estão distorcidos. E ao serem aceitos e acolhidos, eles então se transformam, eles se renovam na qualidade original deles. A falsa esperança, ela vai gerar uma desesperança, um desespero. Qual é? De que esses sentimentos dolorosos, que se luta contra eles, é um poço sem fundo de horror e aniquilação. Então, por que eu fico querendo eliminar? Porque isso gera a ideia de que isso não tem fim, que nunca vai acabar. Meu Deus, eu já falei dessa insegurança tantas vezes na terapia, de novo é isso. Puxa, eu estou triste outra vez, mais uma vez eu estou me sentindo, né? Tem uma pessoa que trouxe, estou me sentindo vítima de novo. De novo, eu não queria me sentir assim. É de novo, e nós vamos repetir. E cada vez que a gente vai de encontro, isso vai gastando. Guimarães Rosa tem uma frase que diz assim: aos poucos, a gente vai gastando o diabo em nós. Eles vão gastando, eles vão diluindo. Cada encontro em que a consciência traz à tona, de fato, não de uma forma só com reconhecimento intelectual. Muita gente se engana nesse caminho de autoconhecimento também, mesmo quando aprende a dar boas-vindas a esses sentimentos e essas experiências internas, achando que basta reconhecê-los e olhar para eles uma vez. E a expectativa é que isso já seja suficiente para me liberar. E às vezes eu só comecei a conhecê-lo, só comecei a me aproximar, eu só reconheci. Tem uma palestra que a gente fez que é: reconhecer não é aceitar. Até a aceitação tem camadas. A semana também uma outra pessoa me disse assim: olha, eu estou vendo algo que eu odeio ver em mim, que é a minha raiva em relação à minha mãe, a minha arrogância em relação a ela. Eu fico exigindo que ela seja diferente, que ela se posicione de outra forma. Quando eu vejo, eu estou querendo ensiná-la a viver. E aí passa um tempo, a sabedoria da vida, ela tem uma dinâmica inteligentíssima, que é assim: tudo aquilo que a gente julga, a gente paga a língua, mais cedo ou mais tarde. Tudo que você condena, você é chamado a experimentar aquilo de alguma forma para você ver, olha, quem sou eu para julgar? Então essa pessoa começou a experimentar num relacionamento as mesmas posturas que ela estava condenando e atacando na mãe. E essas posturas, se a gente pudesse às vezes definir uma palavra, talvez a palavra seria submissão. Que raiva de me ver submissa. Que raiva de me ver insegura. Então, quanto mais raiva eu tinha disso, mais em guerra, mais em conflito eu vou me tornando aqui. E assim eu vou desperdiçando as energias que podiam ser usadas para um poder criativo. Eu vou desperdiçando essa energia lutando com a nossa verdade, lutando com aquilo que eu não posso evitar.
que isso exista. E a partir do momento então que ela recebeu o convite para poder olhar para aquilo e aceitar, nessa aceitação começou já uma transformação. A transformação imediata, sentida no corpo, ou seja, o problema não é o sentimento, mas é a briga que eu tenho com ele. Então agora nós vamos falar um pouco de um desses sentimentos, que é muito rechaçado nas pessoas que têm por ideal um caminho espiritual, que é a raiva. Para mim, sempre foi muito difícil experimentar a raiva. Toda vez que eu experimentava a raiva, imediatamente junto com ela parecia que vinha uma culpa, né? Porque são muitos condicionamentos de ter que ser bonzinho, de ter que ser, né, bom, de ter que atender expectativas. Então, para outras pessoas, a dificuldade é o contrário. É como respirar, é como conseguir impedir essa agressividade de sair. E para outras, é como permitir que essa agressividade se manifeste de uma forma saudável. Chico Xavier não era agressivo. Ele sabia como que ele lidava com a raiva dele. A raiva no sentido de colocar limites para me preservar de algumas situações de abuso, por exemplo. Então, era ele que dava limites ali para as tarefas. Ele fazia isso de uma forma muito doce, né? Mas em vários momentos ele precisou se posicionar e estabelecer limites com firmeza. De onde que vem essa energia de firmeza? Essa energia, ela é uma das qualidades, né, que a gente já fala, raiva fica parecendo que é sempre destrutivo. E aqui nós vamos olhar uma interpretação que ela é bem interessante. Isso da palestra 191 também. A sua reação inicial de raiva em relação à dor é totalmente normal e saudável. Se vocês conseguirem aceitar o sentimento de raiva, entendendo devidamente que essa reação não exige que vocês tenham uma conduta destrutiva para com os outros. Eu posso sentir raiva sem ter que ser destrutivo? Posso. Aí sim, eu vou aceitar a raiva, sem julgar a mim, com culpa por estar sentindo raiva, sem julgar o outro, e assim, me permitindo viver até o fim, essa raiva, ela dissolverá. E se a gente nega a raiva, aí sim ela se transforma em rancor, em crueldade, em hostilidade. Então, essa é uma das perguntas que mais inquieta a humanidade. Qual é a causa do mal? E a causa do mal é a guerra com a nossa natureza. É a briga que a gente cria por ter adotado com rigidez alguns padrões ideais. A gente vai criando aqui guerras. E nessas guerras, nós vamos negando emoções, negando sentimento, negando a nossa experiência sentida, a ponto disso começar então a ficar distorcido. Como algo que precisava sair organicamente e que se saísse, né, como qualquer, né, excreção, às vezes vontade de vomitar, é o organismo que solta. E quando então eu não permito, eu fico com aquilo estragado em mim. E esse estragado vai gerar insatisfação, depressão, crueldade, hostilidade, né? No caso da raiva, no caso da tristeza, uma depressão. Né? Quanto mais a gente se afasta do que a gente sente, mais isso vai se distorcendo em nós.
Então, o que está sendo dito aqui? Que a essência do desenvolvimento espiritual é movimento. É a gente saber que nós nunca vamos estar num estado estático. E veja se não existe esse ideal de estar em um lugar, de andar pela vida em total estabilidade emocional. Ou seja, sempre bem, sempre alegre, sempre tranquilo, sempre simpático, sempre disposto. E aí a gente é chamado a conviver aqui nesse mundo cheio de diferenças, né? Cheio de situações e mentalidades tão opostas. Essa semana passada eu falei, puxa, tenho uma questão cardíaca, e eu briguei com essa questão cardíaca há anos, né? Eu tomo remédio de pressão, deve ter quase 20 anos, e o tanto que eu briguei com isso, eu tentei tomar homeopático, fazer yoga, meditação, atividade física, tudo, e os médicos falavam comigo, você pode fazer o que você quiser, a sua genética é essa, e nada do que você fizer. Eu ficava com raiva, como é que ele desconsidera assim a homeopatia? Tem que ter um jeito, eu vou baixar essa pressão. E eu tinha uma amiga, minha grande amiga, que ainda é minha amiga, dona de uma farmácia homeopática, então ela me dava tudo que tinha na farmácia. E cada hora a gente testava um medicamento e nada foi suficiente para baixar a pressão. Até que eu falei, pô, é isso. Falou, olha, o negócio é o seguinte, seu pai, você, genética, é isso, você tem uma questão, é isso, essa é uma herança, aceita. E eu fui relaxando, falei, então, eu tomando o medicamento de pressão, e isso começou a ser um conforto. A partir do momento que eu parei de brigar, eu posso até agradecer, que bom que tem. Meu cardiologista explica, o 1900, a média de faixa etária das pessoas não chegava a 40 anos. 40 anos era uma velhinha. Então, essa medicação é que tem proporcionado a gente continuar, né, seguindo em frente e viver aqui, às vezes, 2, 3 encarnações em uma vida. É muito comum, eu vejo pessoas que elas vêm num determinado padrão e, de repente, muda. E ela vive uma crise, ela vive uma situação, ela vive uma perda, então ela começa uma nova vida. Falo, gente, é uma vida nova, ela renovou, ela está tendo 2 vidas em uma agora, está tendo oportunidades que ela jamais teria. Então tudo isso é a ciência que tem proporcionado, né? Então, quando eu posso aceitar isso flui melhor. Eu estava falando uma outra coisa antes da pressão, agora eu me esqueci, daqui a pouco eu lembro. Bom, o que eu quero dizer agora é que tudo isso faz parte de um movimento. A vida, ela tem um fluxo que ela traz sempre movimento, né? E aí o guia diz assim, nesse Petwork, você está aprendendo a movimentar seu corpo, a movimentar seus sentimentos, a movimentar sua mente para que o espírito possa movê-lo. Olha que bonito. Então, quando a gente se abre para esse movimento dinâmico, eu vou me abrindo até o ponto que eu começo a ser movido por uma força espiritual, por forças intuitivas, que elas não vêm da minha capacidade analítica, da minha lógica racional, mas eu começo a ser guiado, eu começo a ser intuído. Eu estava falando da esteira, né? Do coração, porque a esteira. Aí eu falei, vou comprar esteira para mim na quarentena, para ver se eu, né, não estou indo em lugar nenhum. Comprei. Quando eu comprei a esteira, liguei, a esteira deu problema. Eu falei, pô, não está ligando, não está ligando. Eu liguei pro cara e falei, cara, a esteira não está ligando. Ah, pois é, eu vou levar um técnico aí para arrumar. Eu falei, não, eu não quero técnico arrumando. Eu acabei de comprar, eu quero uma coisa boa. Se não for boa, pode levar. Eu quero meu dinheiro de volta. E eu vi subindo uma raiva. A raiva era assim, uma energia que vinha para mim poder me posicionar, para poder exigir o meu direito. Aquilo ali estava
estava sendo injusto, eu comprei um produto, ele veio com defeito, e eu tenho o direito, eu não quero mais aquele produto. E o cara ficou com raiva de eu não querer. E ali rolou um pequeno embate, tudo com muita educação, sem, né, passar de nenhum limite, mas com firmeza. Eu vi essa energia de raiva me sustentando para poder fazer valer a minha necessidade. Se eu fico preso nesse ideal de que ser espiritualista é ser sempre bonzinho e compreensivo, né? Se o espiritualista ainda for psicólogo, ainda tiver, né, vinculado à abordagem centrada na pessoa, que é pura compreensão, né? O tempo inteiro compreendendo, o que eu ia fazer? Não, tá bom, tudo bem, eu ia estar reprimindo essa raiva, e isso ia se transformar aqui dentro, ia se estragar aqui dentro, né? E toda vez que eu olhasse para aquela esteira, eu ia amaldiçoar aquela esteira, eu ia amaldiçoar esse cara, eu ia me culpar, aquilo ali ia transformar em algo tóxico, até eu desfazer daquilo ali. Então, quando eu posso estar atento a esses sentimentos e acolhendo isso, isso vai me dando direção para a vida. E ali eu consegui, com firmeza, dizer, não, escuta o que eu estou te falando, eu não quero técnico, eu quero que você pegue a esteira e me devolva o dinheiro. Né? Eu pago o seu carreto aqui, você vai custar o carreto, eu pago, mas me libera disso, eu não quero isso. Quando isso aconteceu, que alívio, que gratidão que foi poder deixar que essa raiva cumprisse o papel que é de estabelecer um limite para aquilo que eu estava sentindo como injusto. Mesmo que eu não consiga, vamos supor que não tivesse dado certo, nem sempre a gente vai conseguir, ainda mais nesse planeta cheio de injustiças, né? A gente não vai conseguir fazer valer sempre, mas só de conseguir se posicionar, isso já nos tira de um lugar, porque eu sinto que eu fiz a minha parte. Me tira de um lugar de culpa, me tira de um lugar de negação, né? Porque eu fiz a minha parte. Né? Uma outra pessoa falando, Mateus, eu não sei como é que eu faço, estou tendo que trabalhar, chega lá todo mundo usando máscara, se protegendo, e o chefe sem máscara. E no meio de todo mundo sem máscara. E eu fiquei incomodado, como é que faz, como é que fala, e ele tem uma distância. Um dia que eu falei, poxa, eu estou achando isso injusto. E aí ele chegou e conseguiu falar. Que alívio que foi. Né? E uma outra pessoa que disse isso, olha, eu não consigo falar. O chefe também fazendo outros abusos, ela não conseguia falar. Aquilo ali começou a se transformar para ela numa depressão. Que depois, quando ela foi ver, era isso. Uma raiva que ela não deixava sair. Por quê? Muito religiosa, muito católica, nesse falso ideal espiritual que o cristão, né? Não é para o outro extremo também pegar em arma, viu, gente? Não tem nada a ver, não é essa destrutividade aqui. Conseguirem aceitar o sentimento de raiva sem ter nenhuma conduta destrutiva. Né? É um posicionamento saudável. Mas como ela não estava dando conta de lidar com isso, aquilo ali começou a estragar dentro dela e levar a uma depressão. Então, a vida vai ser sempre em movimento, essas experiências vão estar sempre em movimento nesse campo de relação humana que a gente está. Né? E aí a gente vai, quando eu comecei a atender, 20 anos atrás, eu achava, não, a pessoa falava em pagamento, não, vê aí quanto que você pode, quanto que der, quanto você pagar tá bom. Como se o dinheiro não fosse importante é fazer o trabalho, a ajuda. Aí de repente eu comecei a ganhar cheque sem fundo. E cliente fazia 1 mês sem pagar, 2 meses, 3 meses, não falava nada em pagar. Foi me dando a raiva. Aí eu ouvi uma palavra, olha, você falou que o dinheiro não era importante, você está com raiva de quê? É importante também. Quero ajudar, mas eu também quero ser valorizado, reconhecido por isso. E então, começa a estabelecer um posicionamento. Para algumas pessoas, isso pode ser mais fácil. Para outras, mais difícil. Depende dessa rigidez com que eu abraço
esses ideais. Hoje eu trouxe uma definição baseada nesse estudo do guia que eu gostei muito. Que se a gente, era mais ou menos assim, caminhar, né, espiritualmente é flexibilizar as nossas expectativas. Quando eu começo a flexibilizar a minha expectativa a respeito de mim, eu estou mais aberto para uma vivência espiritual. E quanto mais rígido eu tiver com as minhas expectativas em relação a como eu devo ser e a como a vida deve ser, como o outro tem que ser para mim, mais eu vou estar criando guerra. Então, olha que bonita essa definição. Nós vamos aprendendo, quando a gente deixa os sentimentos se movimentarem, isso vai ganhando permissão e a gente vai desbloqueando. E aí há uma diferença entre os sentimentos que surgem dessas situações imediatas, que eles vêm naturalmente e soltam, e daqueles sentimentos que já ficaram bloqueados, são resíduos emocionais do passado, e esses então são diferentes, porque eles exigem aí um trabalho de estar reconectando com eles, de estar permitindo que eles venham à tona, e eles têm a ver com histórias onde eles não puderam ser vividos plenamente, né? E que às vezes impede de conseguir estar sustentando um estado de paz, né? Porque essas memórias residuais estão ali batendo na porta, pedindo atenção, pedindo para ser acolhidas, né? Então tudo isso vai abrindo um espaço para o movimento. Então espiritualidade é movimento. Espiritualidade é se abrir para o movimento da vida, com aceitação. Nesse movimento e nessa abertura, a gente vai dando permissão para que o Espírito, a força intuitiva, a força divina se manifeste em todos os níveis da personalidade. Palavras do guia, eles devem se alinhar com a natureza inata do Espírito. Qual que é a natureza inata do Espírito? Movimento. Olha que interessante. É uma qualidade do Espírito, movimento. E aí eu fui buscar um paralelo no Evangelho. João, capítulo 3, versículo 8. Jesus falando com Nicodemos, explicando para ele sobre o reino, sobre o Espírito. E ele diz: o vento sopra onde quer. Ouves sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então esse é o renascimento em vida. A partir do momento que a gente vai liberando, que a gente vai soltando, abrindo espaço nesses entulhos emocionais do passado, permitindo esse fluxo, né? Existe um momento que começa a se apresentar a força do Espírito. E a gente começa então a ser nascido do Espírito, a trazer expressões cada vez mais criativas, expressões cada vez mais espontâneas, mais cheias de leveza, mais cheias de amorosidade. Esse é o movimento do Espírito. Ele é muito criativo. Então tem uma situação, ele cria algo bom daquela situação. Tem muita gente que está criando coisas boas nesse momento. E o que impede esse movimento do Espírito são as nossas ideias fixas. São essas certezas, são a nossa rigidez, inspirada nesses falsos ideais. Às vezes trava e fala, não, isso não pode. Isso trava tudo, opiniões, né, religiosas, opiniões políticas, opiniões rígidas, tudo aquilo que é rígido, trava esse movimento do Espírito, trava essa verdade espontânea que fica buscando espaço para poder se revelar. E ela só vai se revelar quando a gente estiver cada vez mais numa postura relaxada, numa postura sem defesas. Então a nossa tarefa, e a tarefa desse caminho de transformação, é
colocar esse sistema em movimento, tudo aquilo que está parado, tudo aquilo que foi trancado, deixar isso movimentar, soltar, liberar, deixar que isso passe. E dessa forma, caminhos vão se abrindo. E até o ponto que aí ele diz assim, um indivíduo saudável, ele vai estar sempre em movimento, não mais para poder, por causas terapêuticas, para poder tratar de desconforto e de dor, mas por prazer em se movimentar, por prazer em criar. Então o movimento não é mais uma tarefa, não é mais é pura espontaneidade que gera prazer. Ele diz, o seu espírito quer trazer luz para a escuridão. Ele quer trazer movimento para a imobilidade. Se a gente parar de mover, isso é a morte. E tem muita gente que está caminhando aí como um morto-vivo. E geralmente, essas partes que estão paradas em nós, elas vão ser ativadas nas nossas relações, no nosso trabalho. Tudo isso, a vida, a dinâmica da vida, dos atritos, dos relacionamentos, vai pondo em movimento, né, com os filhos, com os pais. Tudo isso vai pondo em movimento energias que estavam paradas. E quando a gente permite que isso venha e aceite, em vez de ficar brigando, negando, querendo eliminar, permitindo, isso é colocado em movimento e então começamos a viver o alívio, né? O movimento de alma. E esse movimento de alma ele só pode ser efetivo, transformador e terapêutico quando eles passam pelo contato emocional. E cada vez então a gente fica mais sensível, a gente vai se sensibilizando, vai aprendendo a desenvolver essa sensibilidade para poder permitir, acolher, né, degustar cada experiência. A gente está aqui para aprender a degustar plenamente cada experiência. E cada uma que puder ser degustada, que puder ser aceita plenamente, ela vai automaticamente nos conduzir para um próximo passo de desenvolvimento, de abertura, de plenitude. Tem muita gente que pergunta assim, logo desse momento que faz esse contato emocional, sentido, aí pergunta assim, Mateus, e agora o que eu tenho que fazer? Tá, estou sentindo isso aqui, estou sentindo um alívio, e agora o que eu tenho que fazer? Como se fosse fazível, como se tivesse uma fórmula que pudesse garantir que isso não fosse voltar mais. Né? Ou que eu pudesse garantir que da próxima vez eu vou saber lidar melhor com isso. O que eu tenho que fazer? Não há nada a fazer. Quando eu permito essa aceitação e sinto emocionalmente o contato com essa experiência, algo é feito naturalmente, organicamente, eu sou impulsionado para um próximo passo. É a vida que impulsiona naturalmente. Então, para a gente encerrar, ele diz assim, os desvios psicológicos estão associados a uma mente fixa, inflexível, rígida, que precisa ser trabalhada. Esse é o nosso trabalho. E ir flexibilizando essa mente rígida, pessoas que respondem sempre com essas opiniões fortes, duras. Por trás disso há tanto medo, por trás disso há tanta pressão, há tanta guerra. Quando a gente vai flexibilizando isso, trabalhando isso com esses exercícios de abertura para o sentir, quanto mais eu estiver disposto a isso, solicitando a guiança interna, mais um caminho vai se abrindo. Ele então termina dizendo, deixem, entre todas essas coisas fluírem, deixem que o amor flua para o seu interior, para que ele possa jorrar para o exterior. É isso, pessoal. Uma boa noite a todos. Vou ativar aqui os comentários mais uma vez.
uma boa semana e até a próxima.